Oh, glória a Deus. Irmãos, como vocês sabem, nós temos tido uma preocupação de manter a disciplina da palavra de Deus, né? Como igreja do Senhor, como igreja do Nazareno, e a responsabilidade de também direcionar a liderança da nossa igreja, pastores, líderes de ministérios, a gente caminhar dentro da nossa doutrina, nossa teologia, né? Do mecanismo da nossa salvação, que é importante. Então a gente tem andado assim, muito voltado para cuidar dessa área. E a minha palavra hoje pela manhã é no sentido justamente dos cuidados do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve esse cuidado com a igreja, né? A igreja hoje sofre muitas ameaças. Estava até conversando com o pastor Almir. A maior ameaça que a igreja passa é justamente os falsos ensinos, falsas mensagens, falsas doutrinas. E isso pode trazer muito prejuízo ao reino de Deus. Graças a Deus nós aqui estamos blindados, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Estamos blindados. Temos aqui bons líderes, bons pastores, e temos andado o crescimento da palavra de Deus, que é justamente a oferta dos cursos, dos estudos, da análise das escrituras sagradas. Os cultos têm tido pregações com a base da Bíblia, não de revelamento, nem de coisas passageiras, né? Mas a palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra para ministrar. Está em 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, depois capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Renunciar, negar, apostatar. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de os manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O capítulo 2, vamos ler aqui um versículo 4. O capítulo 2 de Timóteo. Capítulo 2. Isso, obrigado. Então, a gente... Capítulo 2, versículo 4. Então, vamos ler do capítulo 3, o versículo 3 e 4. Vocês vão entender melhor. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam, ou melhor, na minha tradução sejam, todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da... Amém. A gente vê Paulo falando aí que, por natureza de ação, de agir, Deus tem interesse que todos os homens se salvem.
ele não tem nenhum prazer no determinismo, né? Nessa forma fatalista. Deus não criou ninguém para a perdição. Deus não separou ninguém para ser lançado no fogo do inferno. Então, a gente vê expressamente, em outros textos também das Escrituras, a preocupação da ação de Deus em procurar o homem, porque depois da queda do homem, tudo se perdeu. Eu quero dizer que tudo se perdeu em consequência da condição original, né? Por isso que o tema do pecado que entrou no mundo é pecado original. Porque quando o pecado original entrou, o pecado cometido pelos nossos primeiros pais, atingiu toda a raça humana. Isso quer dizer, todos que nascem com essa deficiência espiritual e moral. Acaba atingindo a vida também moral, a vida cognitiva, né? Então, o apóstolo Paulo está aqui mostrando a ação de Deus, que ele quer que todos se salvem. Não há nenhuma ação impeditiva de Deus, embora Deus sendo soberano, poderoso, Deus controlando, guiando, dirigindo, mas há algo que ele não mexeu na humanidade, no ser humano, é a questão do livre-arbítrio. Senão nós seríamos robôs, seríamos simplesmente ventrílogos, seríamos uns bonecos nas mãos de Deus, e isso não nos colocaria com razão de amar a Deus. Somos objeto para amar a Deus porque somos obrigados. Ele nos escolheu para isso, ou Ele nos escolheu para aquilo, então nós vamos odiar a Deus porque Ele me determinou para a perdição. Então, irmãos, a igreja em si tem uma mensagem muito clara. Eu quero que vocês saibam disso. Tem sido a minha preocupação, é que todos aqui saibam que a salvação, ela partiu de Deus. Deus tem interesse. O apóstolo Paulo está aqui revelando que Deus quer que todos se salvem. É como está lá em João 3,16, no Evangelho. João também revela isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a decisão de salvar o homem sempre foi de Deus, mas o ser humano, ele participa, ele tem ainda uma consciência que é intacta. Ela é capaz de saber o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Então, enquanto o ser humano tiver uma consciência e sanidade mental para saber o certo e errado na revelação das Escrituras, o ser humano é responsável por decidir ou não pela sua salvação. Então, ninguém está fora do alcance de Deus. É uma ideia muito errada. Por que eu estou frisando isso? Porque nós estamos num tempo muito difícil. Já ouvi testemunhos horríveis de pessoas dizendo assim, eu sou assim porque, pelo que eu já ouvi dizer, Deus me determinou para que eu fosse para o inferno. Testemunho de uma pessoa por causa dessa teologia, né? A teologia do fatalismo, do determinismo, a teologia de que Deus separou alguns para a salvação, outros para a perdição. Embora Deus sendo onisciente, tendo a sua onisciência, sabendo de tudo, né? A gente não pode limitar Deus à nossa capacidade humana. Nós estamos presos no presente. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. No caso de Deus, não. Deus não tem presente, nem passado, nem futuro.
Para ele, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, não existe um tempo intermediário, né, entre o presente e o futuro. Deus sabe de tudo. O fato de Deus saber não significa que Ele vai decidir pelas pessoas. Ele leva ao pleno conhecimento. A verdade é essa. A salvação ela vem pelo conhecimento. A verdade chega até nós pela nossa consciência, pela nossa capacidade de entender, compreender, analisar. Então, a salvação vem com uma dependência de que nós somos pecadores. E aí nós decidimos o que queremos da nossa vida. Porque senão, imagine vocês, vai haver um julgamento. Nesse julgamento, Deus vai te condenar pelos seus atos. Mas seria muito injusto da parte de Deus condenar por aquilo que você já foi determinado a ser, que foi determinado para a perdição. Então, essa parte da teologia, nós, pela Bíblia, pela visão da revelação de Deus, nós não corroboramos. Nós corroboramos que o ser humano tem livre-arbítrio e pode participar dessa graça preveniente, dessa graça que é dada a nós como participação de querer ou não querer, né? Eu sempre falo aqui dos poderes que Deus deu ao homem, e esses poderes Deus não tira. Poder intelectivo, poder afetivo, poder evolutivo, que é o poder de querer ou não querer, amar ou não amar. Então o ser humano, ele tem participação da salvação porque ele é capaz. E o que nós falamos hoje, nessa manhã, é justamente visando a nossa posição diante da salvação, das Escrituras. Nós não cremos que o ser humano ele foi determinado para a perdição. Nós cremos que Deus quer que todos os homens se salvem, que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. E é uma vontade de Deus, sem interferir, sem impedir qualquer ação humana. E nós podemos observar nesse texto que Paulo relata a preocupação de Paulo falando a Timóteo, porque existiam já algumas doutrinas e heresias pagãs que estavam se infiltrando no meio da igreja, tá? Principalmente do gnosticismo. Gnosticismo que chegava a impedir de que o homem seria capaz de decidir pela sua salvação. Como Deus é soberano, Deus que decide tudo, Deus que determina tudo. E essas heresias já se infiltravam no meio da igreja já no tempo apostólico, né? Dos pais da igreja, né? Eu considero como os pais da fé, pais da igreja, os nossos irmãos que foram depois dos apóstolos, eles que sustentaram a mensagem apostólica que chegou até o período da reforma e também da compreensão do cânon. As pessoas falam, mas tudo isso é muito conhecimento. Não, irmão, essa história é importante que a igreja entenda, né? O que foi oficializado como os livros da Bíblia e o que foi rejeitado para não entrar como os livros da Bíblia. Teve razão, né? Teve então concílio. E essa compreensão nós trazemos hoje. É claro que temos que analisar tudo, né? Analisar tudo e queremos que a igreja não saia desse entendimento, que a igreja cresça. Eu estava conversando com um pastor de outra denominação
E eu fiz uma pergunta a ele, porque hoje a gente percebe que há muitas igrejas que andam sem um fundamento, regra de fé, uma teoria teológica. As igrejas nasceram por uma necessidade da salvação, é muito importante, né? Porque a salvação ela tem uma mecânica, amém. Mas como a pessoa vai se manter na salvação se ela não tem a estrutura da salvação? Então é importante que a igreja tenha uma condição a ofertar às suas ovelhas, os seus membros, a visão. E a minha preocupação tem sido justamente essa que o apóstolo Paulo, ele coloca a Timóteo falando que Deus quer que todos os homens sejam salvos, se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Deus é todo-poderoso, mas Ele tem um plano maravilhoso, sem interferir na vida de ninguém. E a proporção que todo ser humano não está impedido de chegar até Deus. E essa é uma participação. Importante que a nossa visão, eu quero deixar bem claro, que eu vim de outra denominação. Vim de uma outra linha teológica, né? Outra corrente teológica. Mas quando decidi ficar na Igreja do Nazareno, o que eu fiz? Eu fui buscar os fundamentos da teoria, das correntes teológicas da Igreja do Nazareno. E eu fui, compulsoriamente no amor, né? Obrigatoriamente no amor, estudar. Fui obrigado a estudar. E na época que eu vim para a igreja, em 1989, aqui em Olinda, nós não tínhamos hoje a tecnologia, né, o computador que nos facilita tudo, nos ajuda em tudo. E eu tive que buscar, porque a linha da minha corrente teológica era de João Calvino, né, que é o calvinismo, né? Era calvinista, que é uma linha totalmente contrária. Assim, isso aí não importa, importa sim. Você tem que saber aonde a tua fé está ancorada. E eu tive que fazer outro seminário, além do seminário que eu já tinha, porque a minha formação no seminário era justamente calvinista. Aí quando eu vim para a Igreja Nazarena, eu tive que me formar no seminário da Igreja do Nazareno. Eu tive que, então, trazer todo o conhecimento da doutrina. Para vocês terem ideia, a minha preocupação dessa condição, né, ser calvinista ou arminianista, é tão grande que eu estudei tanto que não tinha conhecimento no português, na língua portuguesa. Eu tive que estudar no espanhol, que era mais próximo para mim, né, mais perto da fonte fidedigna, né, que era o inglês. Aí estudei, ao ponto que quando eu estudei tanto e formei minha tese, eles viram que eu era capaz de dar aula no seminário da Igreja do Nazareno. Então, de aluno de calvinista, eu passei a ser um arminianista e professor do seminário da Igreja do Nazareno, isso lá em Mesquita, quando o seminário só era lá em Mesquita. Eu passei a falar da história da Igreja do Nazareno. Olha, vocês veem como as coisas aconteceram. Isso porque tem tido essa preocupação. Irmãos, como o apóstolo Paulo falou, nos últimos tempos, nós teremos a colaboração negativa de muitas falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E alguns irmãos acham que todas as igrejas são iguais. Não são iguais. Não estou falando num aspecto da salvação. Quem salva é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. A mecânica da salvação, ela é única só. Agora, para você manter a sua vida no conhecimento,
você manter, como o apóstolo Paulo falou, na verdade, é bom que você esteja inteirado. Por isso, eu quero chamar a atenção dos irmãos que analise o fundamento do conhecimento, da base da sua igreja. Não escute simplesmente para ficar, tá bom aqui, não. Se aprofundem. Porque os crentes de Bereia, eles também se aprofundaram. Paulo, quando foi fazer a sua viagem para Bereia, Paulo estava falando lá, os irmãos falaram, opa, calma aí, vamos ver se bate aqui com os oráculos, né? Com o que Deus tem nos deixado. Então, esse exemplo dos crentes bereanos tem servido hoje para os nossos dias, para justamente, vamos ver se tem fundamento. Não é a gente sair comendo em qualquer restaurante, né? Por isso que muita gente está passando mal aí. Come qualquer comida, qualquer culinária, come qualquer coisa, vai acabar tendo uma diarreia espiritual. Vai ter um problema de uma doença qualquer, uma infecção, né? Porque é infecção alimentar. Nós não podemos. E eu tenho visto, irmãos, que nós temos em nossas mãos uma maravilhosa obra. Eu quero compartilhar com vocês nessa mensagem uma obra que pode saciar fundamentalmente, tá? As nossas bases de fé, as nossas crenças. Acho importante eu estar compartilhando isso com vocês, justamente por esse momento que nós vivemos, onde as pessoas não sabem quem são, não sabem se são salvas, não sabem o que é inferno, não sabem o que é céu, não sabem o que é julgamento do trono branco, não sabem o que é o julgamento diante das obras. O pessoal não sabe. O pessoal não sabe o que é ser pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, não sabe o que é ser o milênio, quando vai acontecer. E tudo isso nós temos em nossas mãos. O crente tem que ter pelo menos uma base fundamental da sua fé. Isso é coisa para teólogos. Não é coisa para teólogos. Isso aí é coisa para aqueles que querem ter uma consciência firmada na doutrina, no conhecimento das Escrituras, que o apóstolo Paulo falou. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, não há nenhuma desconexão, desmembramento. É importante que a igreja cresça. Eu fico muito feliz porque muitas pessoas chegaram aqui e cresceram, né? Hoje estão pregando, hoje são pastores, se sentiram realmente capazes para o chamado ministerial. Mas por que isso? A salvação levou ao conhecimento. E nós precisamos ter boas lideranças na igreja. Nós não estamos aqui para sempre. Nós precisamos formar pessoas. E não pense vocês que, eu não posso ser útil. Todos nós. Deus quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. E tenho me importado com isso, porque eu tenho visto hoje, por causa da internet, a gente vê muito absurdo. Eu participo de um grupo de debate, né? E eu vejo os absurdos entrando na igreja. Infelizmente, aquilo que eu falei, as pessoas têm comido toda espécie de comida. A fome é tanta, mas as pessoas não conseguem diferenciar o que vai fazer bem e o que vai fazer mal. E estão aí, felizmente, vivendo hoje com esse impedimento espiritual, né? E eu coloquei aqui na minha anotação, porque eu sou arminianista. Jacó Armínio, que foi um teólogo holandês. Por que eu penso como ele? Porque é a doutrina da minha igreja.
A minha igreja pensa como Jacó Armínio. Então, se dividiu, se polarizou entre calvinistas e arminianistas, né? Apesar de Jacó Armínio também era um seguidor de Calvino, mas aí vocês vão estudar, vão se aprofundar por que eu tenho que ser arminianista. Quais as razões? O que me faz pensar como Jacó Armínio? O primeiro ponto que eu botei, o livre-arbítrio. Eu tenho decisão na minha salvação. Eu decido. O ser humano não é marcado pela visão teórica do determinismo. Eu nasci, imagine vocês, que Deus me criou para jogar para o inferno. Eu não creio nisso, nesse Deus despótico, né? Deus cruel. Eu creio no Deus da graça, do amor. Aí alguns vão dizer, você vai discutir com Deus? Mas a base das Escrituras não mostram isso. Apesar de Deus ser soberano, e Deus vai se contradizer que Ele criou o homem para a perdição. Então, o livre-arbítrio, na visão do arminianismo, enfatiza a importância do ser humano decidir, junto com aquilo que ele está recebendo, o convite. Ele é participativo ao convite de Deus para a salvação, permitindo que as pessoas escolham aceitar ou rejeitar a oferta de salvação de Deus. Por que eu sou arminianista? Porque eu creio na graça preveniente. O que é isso? A doutrina da graça preveniente sugere que a graça de Deus está disponível para todos, permitindo que as pessoas respondam à oferta da salvação. Quando alguém te perguntar, você diz, olha, eu creio na graça preveniente, que é a graça que permite a pessoa decidir, que Deus dá a todos. Por que eu sou arminianista? Porque a salvação, ela é condicional, ela não determina. O arminianismo ensina a salvação é condicional à fé e à obediência. Que as pessoas podem perder a salvação se não preservarem. Entendeu? A salvação, ela é garantida pela fé, amém? Nós somos salvos pela fé. Tá? Lá em Efésios 2:8, que o dom de Deus é a salvação. Como a pessoa alcança a salvação? É pela fé em Jesus Cristo, na obra redentiva, redentora, salvífica, que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando você crê que Ele morreu para te salvar, ali você está fazendo parte dessa condição. Por que eu sou arminianista? Porque eu tenho que usar a minha fé e obedecer. Então, há várias razões porque eu penso, porque eu creio, que eu vejo pouco. Na época que eu vim para a igreja do Nazareno, nós tínhamos todo ano, um mês que se falava a respeito da teologia da igreja do Nazareno no culto à noite. Culto à noite. Era tirado 10 minutos para se falar a respeito da teologia da igreja do Nazareno. Irmãos, nós perdemos muitas coisas boas, muitos ensinamentos, que hoje a gente precisa relembrar, revivenciar, como é importante. Eu creio que muitas pessoas que estão na igreja do Nazareno nunca se importaram com isso. Mas como você vai liderar, como você vai ensinar uma pessoa, se você mesmo não tem os fundamentos da sua fé cristã? Eu não estou falando da mecânica da salvação, estou falando da sua fé, para te manter de pé. Então, Paulo está falando justamente isso. Olha, Deus quer que todos se salvem. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A doutrina, que é a visão de Armínio, não é... A gente fala de Armínio porque pegou um título, né? Pegou, então, um legado. Mas os nossos pais, que nós
falamos tanto, pais apostólicos, aqueles que vieram depois dos apóstolos, eles já mantinham isso, que o homem poderia perder a salvação, que a graça preveniente, que o ser humano é participativo da salvação, que ele tem livre-arbítrio. Isso 400 anos antes de nascer essa teoria do calvinismo. Então não há nenhuma discordância do que já se falavam aqueles que andaram com os apóstolos, né? Aqueles que conheceram os apóstolos. E eles que mantiveram esse conhecimento para que a igreja não perdesse, a igreja permanecesse na fé dos apóstolos. Por isso que lá em Atos 2 é muito inteligível, né? Atos 2, irmã, pode colocar aí, a partir do versículo 42, a gente vai ver que a doutrina, ó, olha, isso aqui é no período que a igreja estava em ascensão, no período apostólico. Aqui, a igreja estava num crescimento, mas alguns apóstolos já tinham morrido, né? A gente vai ver que o próprio Tiago havia sido decapitado, alguns outros haviam sido mortos. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E cada alma havia o quê? Temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando, onde eu queria chegar. Perseverando, unânimes, todos os dias, estudando, buscando conhecimento no templo e partindo o pão em casa e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. É isso aí. E todos os dias, né, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a mensagem, ela é muito antes dessa nomenclatura, né, de arminianismo, de calvinismo, a mensagem que todos já criam numa fé participativa, numa visão que o homem respondia ao convite de Deus, que o homem exercia o livre-arbítrio, como o próprio Adão e a própria Eva exerceram. O fato de Deus ser soberano, de saber que eles poderiam cair, isso não fez de Deus com uma ação arbitrária. Aí o homem não tem livre-arbítrio. Nós obedecemos a Deus porque queremos obedecer. Não podemos obedecer a Deus por medo. Queremos obedecer a Deus porque o amamos, porque Ele é o nosso Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Irmãos, analisando assim, de um modo geral que eu digo, desde a estrutura lá de cima, né, da Igreja do Nazareno até os membros, eu vejo assim que nós devemos ter mais preocupação em levar esse conhecimento aos membros. Isso não pode ficar só com a elite, né, pastoral. A pessoa vai passar por um exame de conhecimento ministerial, aí vai estudar por causa disso. Não, eu vejo isso uma necessidade da igreja permanecer nos fundamentos da fé cristã e também de como ela tem que se alimentar. Porque senão a gente vai ser uma folha sendo jogada para um lado para o outro, o vento leva para a gente para onde quer. Teve um dia que uma irmã teve necessidade por causa da região, que ela estava saindo do Rio de Janeiro e estava procurando uma igreja, porque o estado que ela estava indo, ela queria saber. E eu falei, irmã, mas não é só você achar uma igreja,
é você achar uma igreja com a mesma fé e ordem, os fundamentos que você crer. Porque existem denominações que elas não dão força ao fundamento do que nós já cremos. Eu quis até trazer a vocês, um domingo desse que eu preguei aqui, eu falei sobre esse livro aqui. Eu acho muito importante. Inclusive tem ele em PDF. O irmão já até mandou para mim. William e Culbertson, Teologia, a Introdução à Teologia Cristã. Irmãos, isso aqui tem uma base fundamental para os nazarenos. Além de sermos crentes, servos de Deus, nós temos aqui um livro que é uma obra preciosa. E essa edição aqui está mais rica, porque ela vem com argumentação a respeito do arminianismo e do calvinismo, que são duas correntes polarizadas, né? Que o livro antigo já não tem. Mas olha só, existem aqui 400 páginas, mais de 400 páginas, ou sobre assuntos valiosíssimos. Para vocês terem ideia aqui do tema, ó, a natureza e o escopo do assunto fala aqui, ó, a natureza da teologia, vem dizendo as razões, né, fonte de métodos da teologia, aí vem falando também da Bíblia, a doutrina de Deus, a existência da natureza de Deus, mas muitos assuntos, atributos de Deus, a doutrina do homem, a doutrina de Jesus Cristo, vem de assuntos assim, que é riquíssimo, que a gente vai ler e vai aprender de uma maneira muito simples. Eu recomendo a vocês, entendeu? Fiz questão de trazer para que vocês vejam. Se vocês quiserem, eu botei no grupo dos pastores, botei no grupo dos líderes. Qualquer líder, qualquer pastor pode distribuir a igreja em PDF, não precisa pagar nada. O problema todo é você ler na tela, né? Mas ele está de graça em PDF. Bom, esse aqui é um livro que fala sobre o arminianismo, a mecânica da salvação. Um livro muito importante. Também está em PDF. Eu deixei posto lá no grupo dos pastores, dos líderes. Qualquer pessoa pode ter acesso, não paga nada, tá? E você pode adquirir e ler. Acho importante para fundamentar. A igreja hoje, ela tem acesso a várias fontes de informações que vão contribuir para o crescimento da igreja. Porque pode chegar alguém aqui e perguntar, mas qual é a divisão de uma igreja tal para uma igreja tal? E você não saber falar. Mas isso porque você não teve informação. E hoje nós temos informação, hoje nós temos acesso. E como eu disse, esse aqui eu tive que comprar porque eu gosto de ficar rabiscando. Mas tem de forma de graça, 0,800. Não precisa comprar nada, esse e esse aqui. Além disso, você tem a sua Bíblia, amém? Que é a fonte de tudo, que é o fundamento de tudo. Isso aqui vai cooperar com isso aqui. Não é isso aqui que coopera com isso aqui, não. Pelo contrário, né? A palavra de Deus, ela é a fonte de tudo. Isso aqui só nos ajuda a entendermos mais o propósito pelo qual estamos seguindo com as regras de fé. Muito importante, né? O que a Igreja do Nazareno crê? Eu faço essa pergunta para você. Quais são os artigos de fé que a Igreja do Nazareno crê? No meu tempo tinha essas perguntas, né? Hoje em dia as pessoas não sabem. Quais são os fundamentos da fé da Igreja do Nazareno? Eu tenho me preocupado com isso, irmãos. Sabe por quê? Porque tem pastores que não sabem. E tenho alertado, né? Isso aí desde os anos 90, a respeito
do fortalecimento da nossa fé, o fundamento da nossa fé. Porque tem igrejas que não creem mais no batismo, tem igrejas que não creem em Santa Ceia, tem igreja que não crê mais em confissão de fé. Isso vai tudo contra a nossa visão de base doutrinária. Tem igreja que é unicista. Que é isso, pastor? A igreja só quer em Jesus Cristo, não quer em Deus Pai, nem Espírito. E qual é a base da igreja nazarena? A igreja nazarena é o quê? Então, são coisas que vocês têm acesso. Eu acho que nós também, assim, perdemos muito a visão, com o passar do tempo, de manter essa cadência, essa preocupação, e se focou muito em ficar na liderança da igreja. Ah, o pastor quer ser pastor e tem que estudar isso. Ele quer ser missionário, tem que estudar isso. Não, acho que esse entendimento tem que ser para toda a igreja. Amém? Tem que ser para toda a igreja. Então, pena que o horário já está avançado. Mas eu recomendo a vocês, se o Bira tiver e os líderes quiserem, temos a fonte gratuita, né, desses 2 livros que vão ajudar bastante, né? Esse aqui principalmente, que é a Introdução à Teologia. E se vocês quiserem saber aqui, ó, CNP, Casa Nazarena de Publicação, né? E muitas pessoas não têm conhecimento. Eu acho que na visão, né, a gente caiu muito. A Igreja Nazarena produzia muito mais livros, né? Tinha muito mais teólogos, mais escritores, tinha muito mais material. Hoje, a nossa visão literária evangélica caiu muito. A gente participava de reuniões em São Paulo que, né, Casa Nazarena de Publicações eram bastante contributivas para a obra nas igrejas. Hoje, a gente vê que nasceram poucos escritores, temos menos teólogos, a nossa preocupação diminui, isso é tudo fonte de debate. Eu acho que caiu bastante. Mas enquanto tivermos ainda tempo, sabe, não despreze. Não despreze. E Deus possa nos abençoar, Deus possa nos esclarecer. Eu tenho estado preocupado, irmãos, não é de agora não. Não é desse tempo que eu fui acometido com essa doença, não. Eu tenho me preocupado já faz anos. E se vocês verem também, nós temos poucos teólogos dentro da Igreja do Nazareno. Digo teólogos para a teologização de fazerem líderes. É a minha visão. Os professores me dão 10 minutos? Posso dar 10 minutos aí, professores? Amém? Amém ou não amém? Olha aí, hein? O pastor está dodói, não pode fazer mal ao pastor, não. A minha visão é nós sermos uma igreja de formação de líderes. Todo professor, todo pregador, todo operário do reino, tá? Vocês vão entender. Todos que trabalham na igreja, todos são líderes. O que opera o som é líder, o que está na portaria é líder, o que prega é líder, o que canta é líder. Todos nós somos operadores para o reino de Deus e somos líderes. Então, o que falta em nós é essa consciência, esse continuismo. Nós interrompemos achando, não, isso aí é função do fulano. Não, é uma capacidade que todos que sejam salvos venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós somos líderes.
E por isso nasceu no meu coração, eu não sei se a Natália pode botar aí, aquela imagem da escola de líderes, no meu coração, não de agora, já de há muito tempo, nós temos uma escola que não funcionasse assim, para sempre, mas um período em cada ano, para formarmos ética na liderança, formarmos líderes com a vocação, descobrirmos talentos, darmos base, a mais simples que seja, àqueles que estão liderando, porque uma escola não precisa ser uma universidade ou uma faculdade, mas é uma base, é um conhecimento, é uma luta que eu tenho no meu coração de que a igreja possa abraçar essa visão. Se todos nós, operadores do reino de Deus, não importa qual a função, tivermos essa aspiração, o que nós vamos nos transformar? Uma igreja de liderança. Uma igreja de liderança. Fala, Janá. Tem alguma proposta aqui? Gente, o tempo é pouco. Muito curto, né? Então, a minha visão é que eu não tenho data, não tenho mês, não tenho na minha mente um dia específico, né? Mas eu quero colocar para a igreja uma proposta de nós criarmos aqui uma escola de liderança usando os nossos pastores, não pessoas de fora. Eu sou contra esse negócio de pessoas de fora. Eu sou contra por quê? Por causa da visão. Eu vou botar alguém aqui que não tem a minha visão, que não tem a mesma teologia, que não tenha o mesmo processo de conhecimento que eu. Não, meus pastores são os mesmos que têm o mesmo pensamento que eu. Então, eu evito. Por quê? Porque, irmãos, eu não quero jamais trazer problema para a igreja. Eu tenho que trazer solução para a igreja. Então, a minha visão é de termos esse conhecimento para todos os membros, todos os líderes, usando quem? O material humano que nós temos aqui na igreja. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Então, nós temos muitas pessoas capazes aqui na igreja. A minha ideia é justamente usar essas pessoas para o crescimento da igreja. Então, nós temos essa visão para que todos os membros participem, para que todos os pastores participem, toda a liderança participe, tá? É uma proposta que vocês vão amadurecendo para nós darmos prosseguimento. Eu tinha mais coisa para falar, mas para aqui nós temos a escola dominical, não quero atrapalhar. Eu quero convidar aqui a irmã Regina, é isso, né? Essa ideia. Irmã Regina e o pastor Eduardo, venham aqui, nós vamos orar pelos pastores. Fico muito feliz em saber que essa igreja tem se preocupado com os pastores, tem se preocupado comigo. Eu agradeço aos irmãos toda a ajuda, né, que a igreja tem me oferecido. Realmente tem me abençoado. E que Deus possa multiplicar mais graça, mais bênçãos sobre cada membro dessa casa espiritual. Conseguiu achar aí, irmã? Então eu acho que o Ramon não passou para vocês. Mas não tem problema não. Alcideia, pode chegar, Alcideia. Pai do Senhor para a igreja, amém, queridos? Hoje nós vamos estar pedindo ao pastor Roberto para estar orando pela pastora Regina e pelo pastor Eduardo, que fizeram aniversário. E o Ministério de Honra, quem tem honra, quer presenteá-los, e o pastor irá orar por eles, pela vida deles, pelo ministério, pela sua família, enfim. Podem chegar aqui à frente, o pastor vai orar por você.
vocês, pastora Regina, pastor Eduardo. Amém. A igreja pode se colocar de pé? Aleluia. Levante a sua mão para aqui, para esses pastores. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos. Estão aqui, Senhor, servos da tua obra, obreiros da tua seara. Senhor, faça multiplicar graça, paciência, amor, para que eles possam se dedicar como têm se dedicado ainda mais na tua causa, Pai. Muito obrigado pela vida da Alcideia, por esse projeto que está honrando quem honra. Pai bendito, acrescente também na vida da Alcideia a tua bênção, a tua prosperidade. Nós pedimos, Senhor, essa bênção sobre a vida do Eduardo, sobre a sua família, sobre o seu chamado, sobre a vida da pastora Regina, sobre sua família, sobre o seu chamado, Pai. Nós queremos nessa manhã abençoá-los com a graça do Senhor, que o Senhor acrescente saúde, paz, e o Senhor dê a eles sabedoria cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns para minha alma. Que o Senhor te abençoe. Obrigado, pastora. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Irmãos, nós vamos encerrar aqui. Eu precisava falar isso para vocês. Pegar esse tempinho também, um pouquinho da escola dominical. Porque até aqui... Por isso está. E operando Deus, a vitória é nossa. Eu e a minha casa irei diante de ti. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus Pai, e que a doce, a imensurável presença do Deus Espírito Santo esteja com toda a igreja espalhada com o amor de Cristo sobre a face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe, irmãos.